Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lição e Dose Dupla. Estamos aqui no Facebook, YouTube e também podcast toda semana estudando a lição da Escola Sabatina durante esta temporada. Estamos falando sobre descanso em Cristo, um tema maravilhoso, um tema extraordinário, e a cada semana a gente tem dialogado, conversado, trazido aqui um comentário para agregar naquilo que você tem estudado durante os dias, durante a semana também. E é claro, comigo sempre os meus amigos, Pastor Robson Menezes. Tudo bem, Pastor Robson? Tudo bem, meu querido amigo Pastor Wanderson Assunção. Que gostoso estar aqui contigo, com o seu xará, essa dupla fantástica. Tenho aprendido muito já 1 mês e meio aqui com vocês, dividindo esse espaço, a recapitulação da lição. E é muito bom. Eu sempre ouço, por onde eu ando, que esse programa é fantástico. E agora eu sou o privilegiado de participar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. É nossa, né, Xará? Xará, e aí, preparado ou não? Rapaz, sempre preparado, viu? Para participar da lição e recapitular a lição com os amigos. É uma bênção, viu? Tem aí alguns requisitos muito simples para quem quer concorrer. Uma frase da lição que te marcou, tá bom? Da lição que você quis postar ali. Ou você pode fazer com a sua classe de escola sabatina também, aos sábados. Mas ótima essa ideia. Tem um quesito missionário, mas eu gosto de estudar a lição, eu gosto de estudar a Bíblia com algum amigo interessado da igreja. Faz uma selfiezinha com ele ali, pede autorização, olha, queria mandar para uns amigos meus ali, e aí você vai estar concorrendo também da mesma forma. Aí, ao postar a foto nas redes sociais, tem que marcar. Isso. Fala o teu Instagram, porque ele é muito difícil. Meu Instagram é Vereshit, não é brincadeira. Achei que ele ia começar ele fez hebraico ali. Instagram em hebraico. Não, meu é simples. Domingues, _, Edu de Eduardo, né, que é meu segundo nome, e V de Wanders. Domingues, _, Edu V. Até eu errei aqui. Mas vai aparecer aí pra você, tá bom? O seu, Pastor Robson. Olha, deixa eu olhar aqui, porque eu sou uma pessoa bem complicada nesses aspectos. Tá desculpado. Mas vamos lá. Ele não é muito de redes sociais. Eu sou meio devagar, mas o negócio vai andando aí. É @Robson Menezes. Ó que simples, né? Simples. Mas isso aí é Menezes. Instagram chique, assim, de gente famosa. Vou mudar o meu ainda, você vai ver. O seu é muito difícil. O meu para você também marcar, Wanderson.Assunção7, ok? Wanderson.Assunção7, vai marcando a gente nas suas postagens, você pode também nos seguir, ok? Muito bem. Vamos começar aqui, já que fizemos a propaganda dos nossos brindes, né? Chegou o momento então de nós entrarmos na lição da Escola Sabatina. Eu vou pedir o meu companheiro e amigo, pastor Wanderson Domingues, estará orando por todos nós agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós começamos agora a recapitulação da lição. Senhor, nos dê sabedoria vinda dos altos céus, Teu Santo Espírito nos instrua, para colocarmos em prática, entendermos tudo aquilo que vamos estudar, e abençoa também os nossos amigos que nos ouvem e assistem dos mais diversos lugares. Eu oro por Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Wanderson, por nos dirigir esta oração. Então, o tema que nós vamos conversar aqui é encontrando descanso nos laços familiares. Nós estamos dialogando sobre o descanso em Cristo, já estudamos vários contextos, várias situações, e chegamos agora num contexto sobre família. Porque como viver no descanso em Cristo se pessoas não conseguem viver bem nos relacionamentos familiares, e é claro, por que não dizer relacionamentos uns com os outros? Mas a lição, ela está destacando aqui, dando um foco dentro de um contexto familiar. Nós somos criados, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O propósito original é que houvesse relacionamentos perfeitos entre pessoas, na sociedade e, é claro, na família. Mas lá no livro de Gênesis, nós já vamos encontrando ali, amigos, com a entrada do pecado, já os primeiros conflitos familiares, né? É impossível, no mundo de pecado como vivemos, nós termos famílias perfeitas. E a lição da semana, por incrível que pareça, traz uma história assim familiar, muito tensa, traz uma história familiar que, se a gente for analisar, eu não queria fazer parte dessa família, não sei se vocês chegaram a essa conclusão, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a história
né, dos primeiros patriarcas, Exato. amigos, a história aqui da família de Abraão, pastor Robson. Que família? Olha, me permita, antes de entrar nesse traçado histórico, jogar aqui uma informação. Os dados da Unicef, eles apontam que 80% das agressões físicas contra crianças, adolescentes, foram causadas por parentes próximos. 80%. Ou seja, de hora em hora morre uma criança queimada, torturada, espancada pelos próprios pais. No cenário atual que a gente vive, a família é o pior tecido social que existe. A família é o lugar onde você encontra maior desespero, maior angústia, onde os traumas que você carrega por resto da vida possivelmente foram ocasionados por pessoas que você ama. Isso sem mencionar, eu tenho aqui algumas informações sobre questão de estupro, de violação, de um monte de coisa relacionadas ao contexto familiar. E a lição, ela coloca uma frase aqui que eu achei sensacional. Nós podemos escolher muitas coisas na vida. Você pode escolher profissão, escolher amigos. Você pode escolher muita coisa, mas uma coisa você não escolhe. É família. A minha família eu não escolhi, você não escolheu a sua, você não escolheu a sua. No máximo o cônjuge, né, pastor? Exatamente. A gente não escolhe onde a gente nasce, quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem são os nossos irmãos. Mas, dentro do contexto da família, a gente pode escolher como viver. Se você vai viver sobre o reflexo, o trauma, os problemas que vêm de geração em geração, ou uma pessoa livre, diferente, né? Essa é uma coisa que cada um aqui tem a sua experiência para falar, né? É curioso, não é? E irônico, porque você não pode escolher a família que você nasce, mas mesmo nesse mundo de pecado, por pior que seja a família que você tenha nascido, ou nós tenhamos nascido, Deus nos dá a sabedoria depois para tentarmos pelo menos escolher a família na qual nós vamos morrer, né? Que é a família que nós vamos constituir, por isso a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e os dois formarão uma só carne, uma outra família, não é? Mas eu queria destacar aqui logo no início, colegas, a respeito do tipo de amor familiar. O Lewis escreveu um livro chamado Meus Quatro Amores, e ele dedica um capítulo inteiro para o amor familiar. Porque nós temos vários tipos de amores no grego, né? O amor ágape, o amor filéu, nós temos o amor eros, nós temos o amor Vênus, e nós temos o amor estorguê, que é o amor familiar. O amor estorguê ele é muito interessante porque ele precisa de algo familiar para amar de fato, não é? É o que explica, portanto, o pai amar seu filho, sua filha, a mãe amar seu filho e sua filha, e até os animais podem ter um tipo de amor familiar. E aí o Lewis ele coloca algo interessante, Xará. Ele diz, por que um cão pode morder, ferir alguém, um estranho que nunca lhe fez mal, e vai abanar o rabo para aquele de casa que pode chutá-lo todos os dias? Porque precisamos de algo familiar nesse tipo de amor. Só que este amor familiar, ele carrega consigo os seus perigos, ele diz. Aí o Lewis diz assim, não é? Que os nossos amores não fiquem da porta para fora. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência, e é por isso que o pastor Robson colocou esses dados, em desprezar aquilo que se torna conhecido, aquilo que se torna cotidiano, que é a família. É interessante que a cultura líquida dos tempos que estamos vivendo, os relacionamentos líquidos, e quando se fala de família, a sociedade hoje ela entende o seguinte, os problemas estão difíceis, qual o caminho mais curto, o atalho e o mais fácil? Por exemplo, dentro de um contexto de problemas no casamento é a separação, né? Mas quando nós olhamos para o cenário bíblico, a Bíblia não exorta a relacionamentos líquidos mais profundos. Isso não significa que os relacionamentos apresentados na Bíblia eles são perfeitos. Pelo contrário, a história bíblica é a história dos seres humanos imperfeitos, casamentos difíceis, casamentos piores do que aqueles que nós vemos dentro da nossa sociedade religiosa, por exemplo. E é o que nós vamos estudar um pouquinho na lição desta semana. E nos surpreende, pastor Robson, que mesmo famílias tão complicadas, em relacionamentos tão, como é que nós poderíamos dizer assim, tão afetados por atitudes, muitas vezes não induzidas por uma espiritualidade, né? Mas foram famílias usadas por Deus, famílias onde Deus teve o prazer de fazer parte delas e famílias que foram restauradas, né?
Falando sobre poder de família, Deus. né? A gente, dentro da Bíblia, você tem que levar em conta o enquadro do tema família. Eu estou aqui com o texto de Êxodo 20, o verso 5. Você encontra aqui a seguinte afirmação: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que Deus está querendo dizer aqui? Basicamente, o pecado cometido na família tem uma grande tendência, uma propensão muito grande de se repetir na próxima família. É como se fosse uma cadeia que se estende por gerações. Vamos tomar, por exemplo, aqui a disfunção familiar de José. Onde é que ela nasce? De acordo com o registro bíblico, se você for analisar, Abraão, que é o início aqui da cadeia, né? Ele não teve só um filho, ele teve alguns filhos. Ele teve o primeiro, que foi Ismael, que era inclusive aqui a gente pode, fazendo uma análise psicológica, talvez Ismael fosse o referencial que ele gostaria de ser, né? Um caçador, alguém destemido. Abraão era dependente do pai, só saiu de Harã depois que o pai morreu. Então, era aquele filho que de repente foi o que o pai gostaria de ser. E ele amava esse perfil, né? Isaac, aliás, em Ismael. Aí nasce Isaac. Isaac parece ser uma pessoa um pouco mais frágil. Tanto é isso é verdade, que se você for analisar aqui no capítulo 16, se você puder me ajudar aí, capítulo 16, o verso 6. Gênesis 16, 16, né? o verso 6. Olha só o que acontece. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Ou seja, Abrão permitiu que Ismael, estou confundindo aqui os nomes deles, ele fosse mandado embora, para não atrapalhar a criação de Isaac. Você vai lá para o capítulo 25 do livro do Gênesis, e você olha ali no verso 6, diz assim: porém, aos filhos das concubinas, estou lendo 25:6 de Gênesis, deu ele presentes e ainda em vida, olha só isso aqui, o separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Ou seja, Abraão tinha um filho amado, que era Isaac. Parece ser uma pessoa com um perfil mais frágil. O pai separa Ismael para um lado e manda os outros filhos para outro. Eles vão embora. Bom, o pai, Abraão, tinha um sério problema de caráter. Ele gostava de mentir. Você tem, por exemplo, a experiência quando ele estava cruzando por uma terra desconhecida, sabia que a sua esposa era bonita, o que ele faz? Ele mente, dizendo que ela era irmã. O que acontece? Esses traços de caráter de Abraão, eles vão se repetir em Isaac. O que Isaac faz? Ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. O tal do Esaú era muito parecido com seu irmão Ismael. E ele se afeiçoou, porque ele nunca atingiu as expectativas do pai plenamente. Então, o que ele faz? Ele escolhe esse filho. Ele escolhe o Esaú. E ele deixa Jacó de lado. Apesar de Deus já ter aparecido em sonho para sua esposa dizer que ele é que seria o filho da primogenitura. E parece que Jacó se assemelha mais com Isaac, né? Exatamente. Se assemelha mais. E ele busca um diferente, um referencial diferente, né? E aí o que acontece? O Isaac, se você for olhar, quando ele está fugindo, e você tem lá no capítulo 26, o verso 7, olha só o que ele faz. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a mesma coisa que seu pai fez. Você vê que uma disfunção familiar, ela se replica na geração seguinte, né? E veremos esses mesmos traços em Jacó depois. E olha só que interessante. No capítulo 28, verso 2, o que o pai Isaac faz? Ele manda o filho embora. Levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa. Então você vê, o que aconteceu na geração passada está acontecendo aqui. Aí vem o Jacó. O Jacó vai ter vários filhos. Mas o que ele faz? Assim como o seu pai fez, assim como o seu avô fez, ele escolhe um preferido. Então o que acontece? Os padrões vão se reproduzindo. Nós estamos aqui na 3ª geração, né? E aí o Jacó escolhe um filho. Quem é o filho querido dele? É o José. O Jacó foi aquele que mentiu, enganou. Por que ele fez isso? Possivelmente porque ele viu, seu pai era mentiroso. Por que o pai era mentiroso? O avô era mentiroso. Então é uma coisa que é um ciclo que não se quebra. Ele vai até a 4ª geração. E parece que eram mentiras até clássicas, justificáveis, vamos dizer assim,
né? Quando você vai analisando, Xará, o contexto bíblico, parece que, não, eu menti porque foi necessário, eu precisava preservar, por exemplo, a minha esposa, né? E essas mentiras vão passando de pai para filho, né? Para o neto. Interessante, viu, pastor Robson? E ela só se rompe, curiosamente, na 4ª geração, com José. Se bem que os seus irmãos mentiram. Não com primogênito, né? Exatamente. Não com verdade. os irmãos mentiram. Uhum. Mas ele vive uma vida sem mentiras. Ele fala, não, isso aqui não é para mim. Então, veja, tem 2 coisas interessantes nessa história. Primeiro, talvez muitos dos comportamentos que você julga inaceitável em alguém, talvez seja esse comportamento que você tem vivido por reprodução do seu contexto familiar. A gente gosta de acusar nos outros o que está presente na gente. Então, pare e analise você. E a segunda coisa, é possível mudar. Foi o que José fez, ele não quis reproduzir isso. E nós temos aqui essa história partindo de uma decisão de ser diferente, né? Viu, Xará? Não sei se você iria comentar, mas além dessa ótica que o pastor Robson coloca para nós, eu percebo também que há um traço de violência, principalmente quando chega dentro do contexto familiar de Jacó. Um traço de violência tremendo. Um dos exemplos nós encontramos no capítulo 34 de Gênesis. O que eu acho assim, a violência, né, dos irmãos ali, Simeão e Levi, ela é justificada por um padrão que você percebe também presente. Onde é que nasce a violência nessa família? Primeiro, a violência ela nasce com favoritismo. Quando se estabelece um cuidado diferente com Isaac, o que acontece? A mãe de Ismael e o filho de Ismael são violentados pela família. Porque a violência não é só física. Não, né? Ela começa ali, ela começa emocional. E aí começa a nascer essa complicação. E aí as gerações que vêm, elas vão construindo muitos traços que foram herdados lá de trás, até que desagam nisso aqui. E esses 2 rapazes ali, para fazer vingança, né, a irmã que tinha sido violada, eles agem com aquilo que eles conhecem, né? Eles se reproduzem. Xará. Como é horrível o pecado, o meu pecado no outro, né? Como é horrível e tenebroso o meu pecado quando o outro comete. Eles praticaram violência, eles cometiam isso dentro da família. Isso vai se refletir na história de Judá depois, que quando é com eles o peso é diferente, mas quando o outro comete, aí eles reagem de uma forma diferente, o que eles fazem com os siquemitas aqui, não é? Do que vocês estavam comentando, estava lendo outro dia uma pesquisa de que 80% das mães solteiras, as filhas provavelmente serão mães solteiras. Segue-se um padrão, de fato. Agora, o que pode quebrar esse padrão de violência, esse padrão de uma família disfuncional? É a graça de Deus. Porque como a lição começou dizendo, né, nós não escolhemos. Você pode nascer de um pai drogado, de uma mãe alcoólatra, viciada, e tem muita gente que está nos escutando agora, nos assistindo, que talvez venha de uma família assim. Aliás, eu acredito que nesse mundo a maioria das famílias, não podemos viver numa bolha. A maioria das famílias tem suas violências psicológicas, físicas, não é? E a lição faz, lá no início ainda, uma pergunta. Como encontrar descanso nessa área da vida se a maioria de nós viemos de uma família disfuncional? Vou contar rapidinho a minha história. Eu não conheço meu pai. Eu não tenho o nome do meu pai no meu registro. Não sei nem o nome dele. Minha mãe teve 4 filhos com 3 homens casados. Minha mãe não pôde cuidar da gente na infância. Então talvez a minha história seja a história de muita gente aí. Só que se nós formos olhar agora que o personagem principal do que a lição vai trabalhar esta semana, que é José, a família dele também foi toda disfuncional, ou seja, pessoas violentas, os irmãos tentaram matá-lo, briga entre as mulheres e concubinas do seu pai Jacó já vinha diversos traumas no passado. Eu acho curioso aqui, colegas, quando Gênesis 37 diz assim, olha, verso 2, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Percebe? Está confundindo as histórias. E o narrador sabe que está fazendo isso. Moisés sabe o que ele está fazendo. Ele diz, eu vou contar para vocês a história de Jacó. E ele conta a história de José. Por quê? Nós vamos ver no todo da lição que ele vai juntar todas as histórias e mostrar como a graça, apesar das famílias tenebrosas que podemos ter, ela pode nos salvar. Eu digo isso porque foi a graça que fez e tem feito a diferença na minha vida, apesar da família, não é? A lição fala isso, né? A despeito, apesar das famílias,
a graça pode nos salvar? A sociedade que vivemos hoje, há uma tensão, uma luta muito grande ideológica, de ideias, de pensamentos. Uma delas é vitimizar as pessoas, vitimizar o erro. Então, não significa que o fato de eu ter, por exemplo, se eu nasci num lar de poucos privilégios materiais, um lar muito humilde, um lar muito pobre, e eu escolho o caminho da maldade, e alguns justificam, né? Veja, o meio que nós vivemos, ele pode, de certa forma, nos influenciar, mas ele não vai e não deve determinar aquilo que seremos. Você está compartilhando aqui, Xará, um pouquinho da sua história, mas não determinou o fato de você estar sentado aqui hoje. O Rousseau dizia que o meio determina o indivíduo, não é? A graça de Deus é quem determina o indivíduo. Uhum. Porque do contrário, quem José seria? Um assassino? Um estuprador? E José, quando nós vamos ver que ele é posto à prova, porque momentos de prova não modelam caráter, revela quem a gente é, José mostra que ele pôde escolher, mesmo no meio dessa família, algo diferente. E mais, lá na frente nós vamos ver que quando ele tinha poder para ser igual ou pior do que aqueles que o maltrataram, ele escolheu ser diferente de novo, não é? Isso acontece, viu, pastor Robson? Às vezes tem gente que odeia o pai porque o pai espancou a mãe, espancou ele, isso acontece, mas às vezes depois se torna pior, igual ou pior com a família que ele monta, não é? E a graça nos ensina a ser diferente de alguma forma. As disfunções, elas são múltiplas, né? Você pode ter, inclusive, uma família que não tem um histórico tão ponderado para esse outro lado, né, virado para esse outro lado de uma desestruturação familiar, mas pode ser que você nasça ou você nasceu numa família que aparentemente estava tudo bom olhando de fora, mas dentro ela é uma família disfuncional. Existem várias disfunções. Eu queria focar um pouquinho aqui na disfunção da família de Jacó, na perspectiva de José. O que aconteceu? O capítulo 37, que o Xará colocou agora há pouco ali, já começa narrando um problema que aconteceu lá no verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Aliás, quando Jacó estava lá em Padã Arã, na casa de Labão, ele só decide ir embora da casa de Labão quando José nasce. Isso é o registro bíblico do livro do Gênesis. Ou seja, quando a mulher amada trouxe um filho, esse filho agora passa a ser o mais amado, ele decide ir embora. Ele tinha 91 anos. Portanto, José é o filho da velhice de Jacó. E aí uma coisa acontece aqui, ele dá uma túnica talar de mangas compridas. Algumas pessoas acham que aqui só há um favoritismo, um favorecimento aqui da parte de Jacó para José, mas não. Pode ser alguma outra coisa a mais. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam o seguinte, eu quero ler aqui um texto para tentar explicar um pouquinho melhor a questão das vestes ali. Capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas, o verso 1, diz assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, que é o novo nome de Jacó, pois era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deitou-se, ou melhor, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Pare um pouquinho aí. José tinha duas esposas que tinham duas concubinas. Era Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Bila era concubina de Raquel, a mulher amada. E quando ela não conseguiu dar à luz, ela deu a concubina, Bila. Bila dá à luz a Dan e Efraim. Portanto, quando você vai em Gênesis capítulo 35, você percebe que há o pecado descrito de Ruben, que vai à cama com Bila, que era concubina de Raquel. Portanto, há uma afronta direta aqui de Ruben, o primogênito, para com o seu pai. Diz o verso 22 do capítulo 35 do Gênesis. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube. Veja, essa foi a razão dele ter perdido a primogenitura. Para quem que a primogenitura foi dada? Para José. Possivelmente, Gênesis capítulo 37, quando descreve José ganhando essa veste talar, possivelmente aqui seja o ato consumado do pai passar para aquele filho, o mais novo, curiosamente, a primogenitura. E isso trouxe muita raiva, muito ódio no coração dos pais. Se essa interpretação for correta, nós estamos aqui diante de uma situação de os irmãos tentando
anular ou destruir, desconstruir, a ação do pai. Viu, pastor? Essa inferência bíblica que você fez, essa teoria, tese, né? Ela condiz sim, porque eu tenho alguns papiros que eu trouxe do Egito, é muito curioso observar algo. Os senhores, naquela época, sempre usavam roupas coloridas. E os servos usavam roupas brancas, sem cor. Então, até pela cultura que o cercava, ao dar a túnica colorida, ele está dizendo, José será o senhor de todos. Era uma túnica que se destacava, né, Xará? Se destacava. Agora, notem, tem uma outra questão que envolve a família toda. Porque nós temos por ordem de nascimento dos filhos de Jacó o seguinte, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Daí vai Isacar, Zebulon. Então, se Rúben não é mais o primogênito, deveria ser Simeão. Deveria ser. Mas Exatamente. ele já havia transgredido a lei em Gênesis 34 e matado. Matado. Levi foi com ele, também perdeu. A herança agora vai para Judá. Por isso Judá é quem vai armar a morte de José. Ele sabe que a primogenitura caiu para ele. Uhum. E a referência do texto, nós vamos explicar mais adiante, mostra que o principal que arquitetou a morte de José, porque Rúben ainda o livra depois, foi Judá. Porque quando agora Jacó entrega a capa colorida, Judá está dizendo, peraí, ela pertence a mim por direito me agora. devolva, né? Exatamente. Uhum. E é ele que vai arquitetar a morte do irmão e depois... E Eles vai um contar a detalhe história dele se curioso arrependendo. sobre essa linha que você puxou, quem é que se lamenta mais pelo ocorrido, né, o fato do poço ali, o ocorrido na vida de José? É Rúben. Por quê? Quem é que deveria pagar? Ele era o primogênito. Ou seja, se o outro agora é o primogênito e morre, quem é o primeiro suspeito da história? É ele. Então ele fica desesperado, falando, eu que vou ter que pagar essa história aí. Então, no desespero dele, Judá ajuda um pouquinho ali para criar essa teoria, né? Exatamente. E que daí Fantástico. acontece algo interessante. Posso só? Vai lá, Já que o Xará, Robson vamos levantou lá, a bola vamos ali, lá. eu vou cortar. Quando José é vendido e armam a morte lá, matam um cordeirinho, levam a capa dele para Jacó, né? E dizem, reconhece, vê de quem é este. No capítulo 38, que você espera encontrar José no Egito, conta a história de Judá e Tamar. Que Judá, ele é enganado por causa de um cabrito, e quando ele vai mandar matar sua nora, que estava grávida, mas é dele, ele não sabe, ela diz, reconhece esse anel e esse cajado de quem é? É a mesma frase em hebraico que ele diz para Jacó, ou seja, aquilo que Judá fez com Jacó, Voltou para ele. voltou para ele. E depois, no final, quando eles encontram José, e José arma uma situação lá, quem é que se oferece no lugar de Benjamim? É Judá. Ou seja, aquele Judá que tentou matar José, aquele Judá que queria a todo custo a primogenitura, agora diz, olha, eu abro mão de tudo, porque eu quero ser escravo a ponto de vender meu irmão de novo, como eu já fiz. Então, é uma história incrível dessa família, não Tem é? tanta Pra riqueza. estudarmos. Só para comentar o que vocês estão falando aí, sobre essa questão até da mudança de primogenitura, Gênesis 49, os versos 3 e 4, quando Jacó está na sua velhice, ele reúne seus filhos, ele diz assim, o verso 3, Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Que coisa, né? E a partir do evento, se a gente tomar aqui essa tese de que a túnica é o momento histórico que José recebe a primogenitura, a gente vai encontrar um detalhe literário na história, um marcador literário aqui na história, muito interessante. A sina da vida de José é roupa. Os irmãos pegam, tiram a roupa dele e põem ele no poço. Aí ele é vendido como escravo. Ele chega lá, ele se veste agora como uma boa pessoa. O que a mulher do Potifar faz? Arranca a roupa dele. Uhum. Aí você vai um pouquinho mais, ele é encontrado lá como prisioneiro com Preso vestes agora. e tal. Aí o que acontece? Veste O faraó da prisão. tira ele, qual é a primeira coisa que o faraó faz com ele? Muda a roupa dele. A roupa. Ou seja, a roupa, a veste, e a tentativa de tirar a veste é, na história de José, uma tentativa do pecado em desconfigurar aquele que está caráter. recebendo a graça de Deus, desconfigurar o caráter, destruir, deixá-lo nu, fazê-lo viver o pior lado, a pior versão da vida. Mas ele não termina desse jeito, ele termina com vestes reais. Por quê? A graça, ela prevalece sobre o E é pecado. interessante porque, então, a primeira veste que se destaca é a veste da primogenitura. E a última que a Bíblia menciona Da realeza, é né? da realeza, né? Ou seja, quando nós olhamos para a nossa história, mesmo que em determinados momentos da vida
a gente vá até a prisão com vestes, entre aspas, vamos dizer assim, que não sejam indignas para a nossa vida, como Deus faz um trabalho de restauração, de reconstrução da nossa vida, das nossas emoções. Isso é maravilhoso. Em Apocalipse capítulo 16, verso 15, diz, né, a última parte, eu venho como vem o ladrão e bem-aventurado é aquele que guarda a sua veste, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. Aqui é a justiça de Cristo, né? Mas é a própria sina de José, não é? Cuidado com a sua roupa. Cuidado. Veja bem, eu me recordo, vocês foram para o internato, para o colégio, né? Eu fui em janeiro de 98. Eu era muito caseiro, sempre fui muito caseiro. E para mim foi muito difícil sair de casa. Olha, durante os 2 primeiros anos eu tinha vontade de abandonar tudo e voltar para Brasília, voltar para a minha vida que eu tinha lá, para os meus amigos, para a família. E olhando para a história de José, é muito diferente, porque José não estava indo para o internato, onde teria cama, roupa lavada, comida e uma sala de aula com professores excelentes como nós tivemos. José foi como escravo. Ellen White traz uma descrição dos seus pensamentos quando José foi vendido, enquanto ele caminhava, se afastando da sua terra, olhando pelas colinas e pensando talvez assim, jamais, nunca mais voltarei a ver os meus familiares. Agora Um José momento começa, tenso esse aí. pastor, ele começa a tomar um papel de Cristo, né? Porque agora o que acontece? Na narrativa, José começa a descer. O autor bíblico Moisés, né? Ele vai colocando Moisés só verbos hebraicos de descida. Porque Canaã para o em Canaã, Egito, você né? desce para o Egito, você tem que descer. Em Jerusalém você sempre sobe. Do Egito, ele desce para a casa de Faraó, de Potifar. Da casa de Potifar, ele desce para o calabouço. Então ele vai numa descida tremenda, não é? E toda hora, como o pastor Robson colocou, a questão das vestes, não é? E aí você vai com Cristo, não é? Porque a narrativa do Cristo na cruz é e rasgaram as suas vestes. E rasgaram as suas vestes. Infelizmente, ou felizmente até, né, em alguns casos, a história ela não é retratada como deveria ser. Mas Cristo, irmãos, ele não andou com tapa-sexo nas ruas de Jerusalém. Ele andou nu. É que nós colocamos nos filmes, nos retratos, por respeito ao Deus encarnado, um tapa-sexo, mas era humilhação. Rasgaram suas... Ele andou nu pelas ruas. Ele foi posto nu na cruz. Então vocês imaginam a humilhação de Jesus. Puro como ele era, não é? E José agora tem essa questão. Ele vai descendo, 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 até que ele chega de fato ao fundo do poço, não é? E aí entra o velho e popular ditado, não é? Quando estiver no fundo do poço, agradeça. Porque não tem para onde descer mais, já está no fundo, né? Dali é só subir. E agora, pela decisão que ele toma. O texto diz, né? O narrador coloca aqui, o autor da lição coloca Ellen White, Voz Profética aos Adventistas, em Patriarcas e Profetas, páginas 213 e 214, que José propôs firmemente no seu coração se entregar ao Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. E qual foi a diferença na vida dele? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi o ódio pelos seus irmãos? Não. Foi propor firmemente no seu coração se entregar a Deus, mesmo não conhecendo o futuro incerto que o aguardava. Ou seja, José não conhecia o caminho, mas ele sabia quem era o seu guia. Agora, Xará, tem um ponto importante, porque nós destacamos aqui as disfunções no lar, os pecados destes homens, Abraão, Jacó, mas havia as virtudes. Esse texto de Ellen White, que você acaba de ler aqui, fala das virtudes de um pai. É porque os nossos defeitos, eles não conseguem apagar as nossas virtudes, porque na perspectiva de confrontamento, a graça é maior do que o pecado. Exato. Você pode olhar para alguém e dizer, esse cara não presta, isso é sua visão, essa é a minha visão. Mas Deus, ele não nos vê como nós somos, mas ele vê o que nós podemos ser. E Abraão, ele é o pai da fé, porque ele nunca interrompeu a ação de Deus na sua vida. Por isso. Olha que interessante, diz assim o texto: então seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância foi ensinado a amá-lo e reverenciá-lo. José num ambiente de grande conflito, porque ele conseguia enxergar os defeitos do pai, mas também conseguia ver o quê? As virtudes espirituais no pai. Diz aqui, ó, muitas olha que interessante. vezes... Lê um pouquinho mais aí esse texto. Ó. Sim? Olha que interessante ali, ó. Muitas vezes, essa parte ali, ó. Muitas vezes, na tenda do pai... Olha isso, na tenda do pai. Tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu de casa. Sabe o que isso aqui me soa? Como exilado fugitivo. Isso aqui me soa culto familiar. Né?
na tenda do pai, né? Eles não tinham até então a Bíblia revelada, eles tinham a Bíblia que era a Bíblia oral, né? Aí vem a última frase aqui, que me impactou muito. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele no exílio. Essas palavras contadas pelo pai ao filho José, vem à memória de José. Eu estou indo para um exílio, eu estou indo para uma terra distante, descendo o guarda, o guarda que esteve com meu pai, mesmo meu pai sendo perfeito como ele é, mas o guarda esteve com ele, Deus esteve com ele, Deus vai estar comigo também. E aí, Xará, que eu acho que a grande diferença, né, nós comentamos como encontrar descanso numa família totalmente disfuncional. José está descendo, só que aí a Bíblia vai dizendo: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Ele podia não ter seus irmãos ao seu lado, seu pai ao seu lado, a família, a pátria, os servos, mas a Bíblia diz: o Senhor era com José. José decidiu ficar com Deus e Deus estava com ele. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Robson falar, uma frase que você usou, você disse assim: quando nós percebemos que Deus está longe, sentimos que Deus está longe, adivinha quem se afastou, né? Pastor Robson, a gente aprende o tempo todo ali, viu? E essa é a questão. José, ele quando estava com a família, ele estava mais distante de Deus do que agora. Agora não tinha mais em quem se apoiar. E o que eu vejo hoje nos jovens? Dizem que os jovens, eles ficam assim, não é? No final do ensino médio: Senhor, me ajuda a passar na faculdade, me ajuda a passar naquela federal. Aí passa no primeiro ano: Senhor, obrigado porque eu entrei. No segundo ano: Deus, desculpa, não tenho tempo para ti. No terceiro ano: Deus, quem é Deus? No quarto ano, né? Deus não existe. Ou seja, lutaram tanto para chegar a algum lugar porque estão longe agora do pai, do Jacó, do culto familiar. Eles não buscam mais esse Deus. José percebeu o seguinte: agora que eu não tenho aqueles em quem eu me apoiava, mais do que nunca, eu preciso do Deus que pode estar comigo em todos os lugares. Como encontrar o verdadeiro valor próprio e até manter esse valor próprio dentro de contextos disfuncionais, como a gente encontra aqui no caso de José? Analisando aqui, pegar uma carona no que o pastor Wanderson Domingues disse, vamos contextualizar, como encontrar. Imagina um jovem que foi para a universidade. Como é que esse jovem vai conseguir encontrar o seu valor próprio? Porque geralmente a pessoa que cresce num lar disfuncional, ela tem um problema de autoestima. Desenvolve um problema de autoestima, é natural. Então, de duas uma, ou ele vai buscar ser querido, ser respeitado, ser valorizado, e isso significa comprometer os seus princípios, abrir mão daquilo que você é. No caso de um jovem universitário, a vida dele vai ser não abrir mão de Deus. Então, como é que a gente faz isso? A gente não pode esquecer como é que Deus nos enxerga, o que nós somos para Deus. E o curioso aqui que o nosso próprio guia, na terça-feira, traz um verso fantástico, quero ler aqui, que é Isaías 43, o verso 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, o meu valor não está no que os outros acham de mim. O meu valor está naquilo que Deus pensa sobre mim. E isso era a coisa mais importante para José. Ele poderia não estar com seu pai, poderia não estar com seus irmãos, mas ele sabia que ele estava na presença de Deus. Isso é tão verdade que quando a Potífera, eu não sei o nome dela, né? Estou dando esse nome aqui, essa Potífera, ela bateu o olho no José e pôs a mão nele. Para ele não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém vendo, ele poderia deitar, mas ele sabia quem que estava ali acompanhando. Ele sabia o que Deus pensava sobre ele. Ele sabia quanto Deus o amava. E para ele, fazer esse tipo de coisa seria terrível. Algumas pessoas estão muito preocupadas assim, o que eu penso de mim mesmo. Mas ela não se conhece a si mesmo. Alguns estão preocupados pensando o seguinte: o que os outros estão pensando de mim? E a maioria deixa de pensar e valorizar o que Deus pensa a respeito de mim. Eu tenho entendido, Xará, que para nós conhecermos o nosso próprio valor, não sou eu quem determino o quanto eu valho. Não sou eu que defino o meu valor. Quem define é Deus.
É a graça dele, porque o mundo, por exemplo, há pessoas que se entregam tanto às coisas do mundo e o mundo desvaloriza o ser humano. Por exemplo, você pega as redes sociais, né? Há mulheres que se expõem nas redes sociais, mostrando o corpo, tentando mostrar o valor que ela tem. Agora, será que o valor dela é o corpo? Será que ela é uma mulher vazia? Será que ela não tem pensamentos, não constrói ideias? Mas quando a gente anda com Deus, quando Deus anda conosco, Deus vai revelando o tamanho do valor que nós temos aos olhos dele. Tudo no mundo precisa ser lastreado. Por que o real, $1 vale R$ 5? Por que algumas moedas valem menos do que o real? Tudo tem que ter um lastro. Quem nos lastreia é o sangue do Cordeiro. Meu valor, assim como de outras moedas, é medida pelo dólar e o dólar pela quantidade de ouro. O meu lastro está em Deus. É Ele que me dá valor, não é? Alguns são tão pobres que a única coisa que tem para oferecer é dinheiro. E alguns são tão feios que a única coisa que tem é a beleza externa, não é? Posso ler um texto para vocês de um poeta que eu gosto muito, Caldeirão de la Barca? Ele diz assim, olha, escreveu em 1600 esse texto aqui, pastor Robson. Já sei que se para ser homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer padecer. É um estilo meio barroco, né? Todos quiseram fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver, que em ato tão singular, aquilo é representar mesmo ao pensar que é viver. Traduzindo para a versão Wanderson, revista atualizada, porque é meio tenso o texto, né? Eu diria o seguinte, eu sei que se nós pudéssemos escolher a nossa vida, todos escolheriam a vida de mandar e reger. Ninguém escolheria de sofrer e padecer. Mas as pessoas não se dão conta que mandar e reger é representar. E padecer, nessa vida, é o verdadeiro viver. José começou a entender que ele precisava passar pelas dificuldades, elas fazem parte da vida. Às vezes que outros impõem, como seus irmãos impuseram, mas José não era tão santinho, ele era fofoqueiro, ele era mimado. E Deus precisava transformar José num homem de verdade. E eu gosto de um texto de Ellen White, no livro O Comportor Evangelista, onde ela diz assim, as dificuldades da vida são cobreiras de Deus na modelação do nosso caráter. E muitos de nós jamais conheceríamos a Deus, senão pelas dificuldades da vida. Eu não fui criado pelo meu pai, a mãe quase me colocou para adoção, ia ser adotado por uma família lá da cidade, e minha avó resolveu me criar. Crescemos numa casinha de barro, passando dificuldade, mas um dia meus avós viraram adventistas. Por isso eu estou aqui hoje. Será que se eu fosse criado pelo meu pai, será que eu não seria como ele, um homem casado, com várias mulheres? Então as dificuldades da vida são cobreiras na modelação do nosso caráter. Você perguntou assim, como nesse mundo descobrir o nosso valor em meio, às vezes, a famílias que nos agridem? Eu cresci muitas vezes ouvindo, você não vale nada, você não vai dar em nada, você não presta. E vocês comentaram bastante coisa aí, muito interessante. Só que a sociedade moderna nos ensina a encontrar o valor sempre no outro. É por isso que as redes sociais estão aí repletas de coisas. Eu nunca posso viver se não partilhar com o outro, para que o outro veja a minha comida, para que o outro veja a minha viagem. Não estou dizendo que está errado postar essas coisas, mas viver só em função disso. E quando eu deixo Quantas de viver, curtidas, né? só me importa as curtidas. E às vezes eu me importo mais em estar tirando a foto do que parar e apreciar o lugar. Eu me importo mais com a comida postada do que em apreciar a comida. Vou repetir, não está errado você postar, partilhar com seus amigos, mas viver só em função disso. Ou seja, o meu valor tem que estar no outro. Não basta ser rico se o outro não souber que eu sou rico. Não basta viajar se o outro não souber que eu estou viajando. E José estava vivendo isso na sua infância. Olha a minha capa, olha o meu pai, ele só me ama. E Deus teve que tirar tudo que ele achava ter valor. Um valor líquido, Xará. Para mostrar o real, verdadeiro valor da vida. É um valor líquido, né? Exatamente. E dar coisas concretas a ele. É um valor líquido que é como um balão cheio de ar que com o tempo vai se esvaziando e você vê de uma forma frustrada depois a realidade de que realmente para as pessoas você não tem valor. E esse é um perigo das pessoas hoje que centralizam ou que centram a vida nas redes sociais. Nós vivemos hoje uma época de corpos de plástico, dinheiro de vidro. O que isso significa? Mais importante é parecer do que ser. Mais importante é ter do que ser. Então, a gente vive numa necessidade de exposição tão grande que isso demonstra que a humanidade chegou finalmente no seu poço. Como José, a sociedade está num poço.
a gente precisa descobrir o nosso valor. José, ele sabia quem é que estava com ele. E o curioso é que, ao saber disso, ele conseguia lidar com as diferentes situações e contextos. Quando a gente vê lá no capítulo 39 do Gênesis, José lá dentro da casa agora do Potifar, interessante que diz o texto que tudo que ele é praticamente o Midas, né, da Bíblia, né? Tudo que ele tocava virava ouro. Uhum. Agora, por quê? O texto é claro dizer porque o Senhor era com ele. E foi a única coisa que ele não abriu mão. Ele falou assim, olha, eu posso ir para o Egito, eu posso ser feito escravo, eu posso ir para qualquer lugar, mas de Deus eu não abro mão. E ele escolheu a melhor parte. Hoje a gente precisa refletir, será que como sociedade, como indivíduo, como igreja, nós estamos escolhendo a melhor parte? Eu quero ler com vocês aqui um texto do comentário que diz assim: a história de José é a história de um jovem que foi fiel a Deus em meio a laços familiares disfuncionais. Mas o Senhor fez dele um instrumento para salvar sua família e restaurar os relacionamentos que haviam sido perdidos. Eu vejo aqui a relação de encontrar valor próprio com propósitos. Propósitos. E isso é a coisa mais forte da vida. Eu acho que praticamente todo mundo conhece aquele livro, né, conhecido, é Uma Vida com Propósitos, né? Nós, nesse mundo, precisamos descobrir quais são os propósitos que nos sustentam, que trazem sentido à vida. Eu estou me lembrando aqui de um artigo que eu li já há algum tempo atrás, eu não vou me lembrar a referência exata, se é CNN, se é um outro veículo de comunicação da Inglaterra, diz que um fenômeno tem assustado a sociedade, que é a migração de jovens que têm a origem árabe, que moram em países extremamente desenvolvidos, em primeiro mundo, mas que têm aberto mão, inclusive meninas. As mulheres do Islã, eu me lembro do negócio lá, do título. Elas saem da Inglaterra e vão ser mulheres escravas sexuais desses braços de rebelião, né, que lutam contra... São esses extremistas. E aí a razão que ele coloca no artigo, essa jornalista que foi visitar inclusive essas meninas lá, escreveu, é a seguinte, que elas foram para lá porque elas não tinham mais um propósito de vida. E abraçaram o primeiro que apareceu. Então, quando a gente vive com propósito, a nossa vida, ela pode estar no poço, você pode estar no palácio, você pode estar numa casa bem-sucedida, você pode estar com seu pai. Você não muda, você é a mesma pessoa. Porque você sabe quem é você sabe o que Deus pensa de você sabe a quem você pertence. As outras coisas são um detalhe. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o valor que nós temos, propósito. Quando eu entendo, por exemplo, a questão da bênção que Deus nos deu de nos dar dons espirituais, eu vejo valor e propósito. Elas andam juntas. José tinha um valor extraordinário aos olhos de Deus, mas tinha propósitos. Isso vai acompanhando toda a sua história. Deus não vai abençoando José por acaso, sem propósito. Mas Deus vai reconstruindo, né? Como você falou, Xará, Deus vai permitindo situações difíceis, prepará-lo para desafios maiores, formação do caráter, o aperfeiçoamento. Isso tem acontecido na vida de todos nós. Nós temos que ter paciência, mesmo os momentos em que estivermos no deserto, entender o seguinte: eu tenho um grande valor para Deus e há propósitos extraordinários de Deus para a minha vida. Antes de José ser senhor, Deus nos ensinou a ser servo, né? Aquele que seria o primogênito, seria servido por todos, que na interpretação, ao menos foi a interpretação do seu sonho, todos iriam se curvar perante ele e servi-lo. Deus mostrou para ele que antes de ser senhor, a gente tem que aprender a ser servo. Antes de ser o primeiro lá no Egito, depois de Faraó, ele tinha que aprender a ser o último lá na masmorra. Mas em todas as situações, entender que Deus estava com ele. Viver por propósito vai ao contrário do que o mundo prega, queridos. O mundo nos ensina que o objetivo da vida, qual o propósito da vida? Ser feliz. E o que é ser feliz? É ter carro, é ter viagens, é ter títulos, é ter diploma, é ter homens, ter mulheres, ter família, depende do gosto de cada um.
E a vida nos ensina, a Bíblia nos ensina através de José, que nós não vivemos para sermos felizes, nós vivemos para cumprir um propósito pelo qual Deus nos colocou neste mundo. José antes sonhava com a felicidade era ter. Agora Deus diz não, felicidade é ser. É viver à altura de um propósito. Exatamente. Ser quem eu gostaria que você fosse. Agora, amigos, só para a gente ir para o final aqui, pastor Robson, e para nós fecharmos aqui, é interessante notarmos que as disfunções nos relacionamentos familiares na sociedade é o reflexo em miniatura do grande conflito que existe. E ninguém está isento do grande conflito, né? Nós fazemos parte de um cenário maior. Se fosse uma peça, existem vários atos. A nossa vida faz parte de um ato, de uma peça maior que ainda não terminou. Por isso que a gente tem que ter a noção de Deus na nossa história. Eu gosto muito de uma música, não sei se vocês já ouviram, Estênio Márcios, ele compôs há muito tempo atrás, chamado Tapeceiro. Diz assim, uma parte aqui, não vou ler todo porque é grande a letra, mas diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Aí ele diz assim: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. A nossa vida, ela é tecida do avesso. Se José fosse alguém que não conhecesse Deus, ele não ia entender. Facilmente ele se desfaria de Deus, da sua fé. Mas ele estava vivendo a vida ao avesso. Se você olhasse como nós olhamos, nós não olhamos a vida de José pelo avesso, nós olhamos no que ela era de fato. O tapeceiro, ele tece do avesso, mas quando ele vira, tudo faz sentido. José, ele entendia isso, que Deus era um tapeceiro, que ainda que as coisas incoerentes ele pensava ser, de fato, faziam parte de uma grande obra de tecelagem desse Deus que é maravilhoso e faz obras de arte. Muito bem, Xará, termina aí. Queria só fazer um destaque aqui da vida de José, de como Deus o muda e o transforma, porque no final da sua vida, quando ele está para morrer, não é? No finalzinho ali de Gênesis, no capítulo 50, a partir do verso 15, José fala para os irmãos o seguinte: eu sei que um dia Deus vai visitar vocês aqui. Eu quero que vocês me prometam que vocês vão levar os meus ossos daqui, porque eu não pertenço ao Egito. Ele tinha tudo no Egito. E aí volta aquele ato maior. José sabia que a história dele fazia parte de um grande conflito muito maior. Não era briga entre ele e Judá, entre ele e seus irmãos, entre ele e a mulher de Potifar, ou Faraó. Era uma batalha entre Deus e o diabo. E José foi o argumento de Deus, de que quando tudo dá errado na vida, ou parece dar errado, e você confia naquele que é sábio demais para errar, a história sempre terá um final feliz. E mesmo com todos os poderes, com todos os títulos, ele não fez como muitos de nós, se afastou de um Deus, porque não foi do jeito que ele queria. Ele disse: não, eu confio em Deus, eu estou com Deus, e um dia ele vai visitar vocês, e vocês vão me tirar daqui, porque o meu lugar não é aqui, eu pertenço a uma terra maior. Isso é viver por propósito, né? Amém, que Deus abençoe a todos nós, que lição abençoada, né? Semana que vem tem mais. Nós vamos continuar. Episódio 2. Exatamente. Nós vamos continuar compreendendo um pouco mais sobre o que Deus fez, porque a história não termina aqui. E nós queremos agradecer você por estar nos ouvindo, assistindo aqui o nosso programa. Lembrando, compartilhe nas suas redes sociais, ok? Compartilhe o link, vai fazendo os seus comentários também. E nós agradecemos de coração porque toda semana você tem acompanhado Lição em Dose Dupla. Meus amigos Robson e Xará, um abraço grande para vocês dois. Que bom a gente sempre estar juntos aqui. Nós vamos então finalizar o nosso bate-papo, né, pastor Robson? Com mais uma oração. Agora você vai orar por todos nós. Senhor, que tenhamos a mesma firmeza de José, em meio às provações, em meio ao poço, em meio à prisão, em meio à escravidão, que entendamos que somos filho do Criador do Universo. O Senhor não nos desampara. A nossa vida, a nossa história, o contexto maior, nos faz entender que estamos numa batalha que está prestes a encontrar o seu fim. E para isso, nós queremos vestir a armadura de Deus. Não queremos andar nus, mas queremos ter a tua veste, a justiça de Cristo sobre nós.
Abençoa todos os nossos amigos, aqueles que acompanham toda semana Lição em Dose Dupla. Que sejam abençoados com tudo que ouviram, tudo que puderam perceber da Tua palavra. Que apliquem isso e que todos nós, ao olharmos para José, tenhamos dentro dos nossos planos e propósitos apenas o palácio do Pai, o reino, a eternidade. Pois é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.